Us, tudo bem com você? Eu estava falando a respeito da dificuldade, né, cara, do entendimento do karatê, da prática, né, do entendimento sobre a prática do karatê das pessoas leigas ou mesmo praticantes de outras artes marciais, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Certamente, se você botar um karatê gi e treinar em um lugar público, certamente ou você vai ver um arzinho de deboche, um arzinho de desafio, entendeu? Olhando com desrespeito para você, querendo te encarar. Tem sempre o risco de acontecer. Não estou dizendo que você botou o Karate Gi, foi lá, treinou, ou mesmo assim, com uma roupa normal, que você vá certamente ter qualquer tipo de problema. Mas, se a gente for fazer um panorama aí, né? De Rio de Janeiro e o resto, você vê uma diversidade de entendimento maior, né, em outros lugares, né, cidade interior ou até mesmo em São Paulo, que você vê que tem muito aquela coisa de cada um curte a sua onda, cada macaco no teu galho, né, e assim vai. Agora, para a gente entender isso, né, é só a gente raciocinar como funcionam, né, as coisas de um modo geral na vida, né, não só karatê. Porque o que a gente percebe, porra, se a gente fala de religião, muitas vezes na religião, o que está sendo falado aqui, está sendo falado na outra religião aqui, né, mas não é entendido daquela forma. E às vezes estão falando a mesma coisa. A mesma coisa eu abordaria sobre a visão ampla do Karatê-do, né? Muitas vezes você vê dentro do Karatê, né, o dito tradicional japonês, tudo que está no Karatê de Okinawa, né, tá ali dentro, você consegue enxergar. Tudo que às vezes está até no próprio Kung Fu, que é muito parente, é muito, né, tem uma relação muito grande, tá lá, né? Agora, você imagina como é que pode, como o leigo vai olhar determinados movimentos que a gente faz, né, como algo funcional ou que esteja à altura de uma maneira técnica, de uma maneira funcional, né? Do karatê para o kickboxing, do karatê para o muay thai, do próprio karatê para o boxe, né? Para o savate, que são geralmente artes que usam muito técnica de boxe, né? Muito mais boxeado do que karatê, do que a metodologia do karatê, a mecânica, digamos assim. Então você vê que se adeptos de artes marciais tradicionais, clássicas, não enxergam uns nos outros as semelhanças, que dirá quem, né, é leigo e só aceita ou só consome o que a mídia vende, né, de o que é bom, o que é funcional, etc. Se o cara do tradicional não enxerga que o que tem no Goju-Ryu tem no Shotokan-Ryu, o que tem no Shitoryu tem no Goju-Ryu, e assim vai, muitas vezes não enxerga, né? Eu acho que em termos de karatê, o Shotokan é um dos mais discriminados na atualidade, né, hoje em dia. Então eu acho que se faz necessário os adeptos defenderem, né, treinarem com afinco, fazerem os laboratórios, né, tipo, pô, vai lá, não precisa ser faixa preta de tudo, mas vai lá conhecer outros caminhos, outras artes marciais, que certamente você vai encontrar ali a mesma técnica que você vê no Karatê Shotokan, sabe? E muitas vezes você vai lá, se matricula e vai fazer o mesmo movimento que você faz há anos no Shotokan, uma outra abordagem que, se você tiver uma mente livre, eu acho que tudo isso se baseia, né, na mente livre, você vai passear por outras artes e realidades de uso do que tem no Karatê Shotokan dentro de uma forma ampla, sem muita forma compacta, definida, entende? Isso às vezes é bom para a maturidade do adepto diante da vida, das circunstâncias que podem acontecer, que podem ser diferentes, né? E é o que eu sempre falo, um lutador de judô e de jiu-jitsu, ele pouco importa se ele está bonitinho, né? Se ele vai estar bonitinho na forma, ele quer aplicar ali, ele quer pegar, pum, e jogar e fazer ser funcional aquilo que ele aprende.
né? E aí entra o que eu falo geralmente, cara, é engraçado, as pessoas não cobram do judoca ou do cara do jiu-jitsu que aquela aplicação saia bonitinha, a queda, isso e aquilo, mas do karatê ele vive uma cobrança, né? É o que eu sempre falei, parece que o cara tem que defender tudo, não pode, né, deixar vazar ataque nenhum, né? Quando toma uma porrada, ai, nossa, toma um porradão. Ué, mas no boxe se porra o tempo todo. E aí? Não é tão exaltado o boxe, por exemplo? Ah, é muito bom, o cara faz, acontece. Tá, mas os dois tomam o tempo todo, escoram a porrada ali e tal. Por que o karatê às vezes pode ser que não entre, não encaixe direitinho a defesa e pum, entre? Pode acontecer, você não pode tombar, não pode pegar tão de cheio, né? Que vai tombar, né? O risco de tombar é muito grande. Então, esse tipo de reflexão, se ele não existe no seio do tradicional, né, das artes marciais, aí eu não me limitaria só ao karatê tradicionais, esse tipo de reflexão e auto-permissão de enxergar, né, Shotokan dentro do Goju, o Goju dentro do Shotokan, Shito dentro do Shotokan, e assim vai, né, Kung Fu dentro do karatê Shotokan. Se o cara não se permite, que dirá você esperar que o leigo venha a enxergar, entendeu, uma funcionalidade num movimento diferente, entendeu? Ah, mas isso aí tá muito filme, é porque a gente vive a praga do filme, né, cara? Isso ao mesmo tempo foi a melhor forma de divulgação do karatê, do kung fu, do taekwondo e tal, ao mesmo tempo, né? Depois da era Gracie em diante, caiu na mente fraca das pessoas que não entendem, né, de artes marciais e ao mesmo tempo compram o que a mídia quer. Caiu tudo por terra, então você não tem, mas pra que tanto movimento, pra que mão em cintura, que eles não entendem nem nada. Ah, pra que isso? Ninguém luta assim. E quando você vê o cara do boxe, ele vai lá, ó, pá. Quando ele quer dar sequência, ele vai lá, pá, pá. Aí pá, pá, pá. Aqui, ó. Quando ele tá socando aqui, ó, o soquinho dele lá, ó, ele tá com a cabeça livre. Então, enquanto você tá aqui, ó, pá, pum, né? Vamos fazer um kizame bem formal. Kizame e guiar. Faz rápido, pá, pá. Entende? É porque não volta pra cá que você tá se arriscando? Não. Você faz pá, pá. E se precisar, você vai fechar. Entende? Tá tudo lá, mas muitas vezes os programas das escolas, mesmo as japonesas, não fazem com que o adepto enxergue essa amplitude. Então o cara pouco vai lembrar de, se precisar, ele vai defender, né, o rosto dele, né, fechar bem o centro, né, tá tudo lá, cara, está tudo lá, entendeu? O cara não vai enxergar a amplitude porque ele fica preso ao programa, pá, pum, pá, entendeu? É o tempo todo só. Calma, isso não é ruim, isso é excelente, isso é o diferencial do karatê, a metodologia, centro de gravidade, tudo. Mas tenta fazer um exercício técnico e mental de uma amplitude do uso disso, sabe? Aí você vai enxergar muita coisa. Então é óbvio que, infelizmente, né, a maioria não vai te enxergar na rua, ele vai enxergar, sabe, praticando karatê, e não vai enxergar que aquilo, sabe, tem um soco forte, que a técnica tem, né, uma eficiência legal. Infelizmente não vai acontecer dessa forma, entendeu? A gente já tem um povo muito viciado em acreditar em tudo que a mídia fala, né? E de uma maneira geral, você, para mudar isso na cabeça do indivíduo, você tem que, sabe, ele tem que estar aberto a isso. É igual esse meu trabalho aqui. Muitas vezes ele é julgado e apedrejado sem uma análise profunda do que eu estou fazendo aqui. Aí o cara diz que eu sou picareta, aí o cara diz que eu estou fazendo mal para o universo formal do karatê, ensinando coisas erradas, né? E assim vai, assim acontece a coisa. E é errado você fazer isso porque você não compreende ou porque você não concorda, né? Então, volto a dizer, já vieram pessoas a mim dizendo que, poxa, Sensei, eu conheci você através de críticas. Eu fui analisar o trabalho e realmente eu vi que você está falando, sabe, não tinha nada a ver com as críticas feitas a você, o teu trabalho, a tua visão.
né? Tiveram outras pessoas que conheceram, acharam ridículo inicialmente a movimentação, viam a movimentação como uma coisa maluca, e quando foram ver a explicação do passo a passo, porra, cara, realmente, aí eu entendi o que ele estava falando, quer dizer, sabe, entender o que eu estava querendo dizer. Não é genialidade, não é nada disso. Agora, você ter determinadas percepções, né, e assumir isso para você, assumir isso publicamente, é, na maioria das vezes, um sinônimo de solidão. Porque você vai ter poucas pessoas coladas ali em você, né? Porque a maioria depende da imagem de um mestre, de uma escola e aquilo, e acaba não pensando na evolução que pode ir além da tudo que aquela escola te oferece, né? E aí a hora que eu falo, cara, você acha que um samurai, né? As pessoas no universo do karatê, elas tendem muito mais a ficar ali na cultura japonesa, né? Ainda mais o pessoal do karatê japonês, que o karatê de Sensei Funakoshi foi puxado, né, em direção à cultura japonesa. Então os caras comparam, não vou pensar no guerreiro de Okinawa, o guerreiro da China e assim diante. O cara vai pensar na ótica japonesa. Então você não imagina aí, mas a realidade era que o cara que fosse lá samurai, que tinha lá a espada, né, e o Jujutsu fosse o que fosse, se ele topasse com um cara com uma técnica que fosse boa, ele admitia aquilo, ele queria captar aquilo ali, ele não queria representar a escola dele, o brasão da família dele, entendeu? Se ele pudesse ampliar aquilo, ele não queria defender de uma maneira burra, entendeu? Então as escolas e artes marciais se cruzaram muito ao longo do tempo, sabe? É interessante que você tenha isso em mente, porque muitas vezes, mesmo você pegando uma arte marcial pronta ali para você, você pode pegar aquilo ali, que é tanta coisa reunida, você pode pegar aquilo ali e ampliar com a tua ótica dentro do teu trabalho, sem perder as características ali da colocação da técnica, entendeu? Não precisa dos fundamentos, você continua ensinando como ele é passado, mas paralelamente a isso, no uso, né, pessoal, você mostra a tua ótica e estimula aquele aluno a ele encontrar a ótica dele ali, desde que a ótica tenha uma maturidade, uma funcionalidade dentro do que é a proposta da arte, entendeu? É aquilo que eu falo, eu não vou fazer um pêndulo do boxe ou uma ginga de capoeira no karatê e dizer, não, tá vendo, aqui também tem, não. Tudo que tem, em termos de equivalência, eu falo, dentro do que eu percebo. Agora, tem coisas que não tem, entendeu? É que o Shotokan, ele é tão rico, quando você sai do sistema Shotokan e usa karatê, pensa karatê, não pensa só Shotokan, que você acaba encontrando de tudo ali, né? Então pensem nisso, você vê que é um assunto que veio da ignorância popular no Rio de Janeiro referente ao karatê, né? A prática do karatê de um modo geral. E aí independe do próprio Shotokan, poderia ser um cara fazendo Shitoryu, Echiryu, vai ficar, né? Isso aí não funciona, tá aquele pessoal com uma visão péssima. Mas você vê que quanta reflexão, né, a gente vê, né? Então essa dependência, uma coisa é você louvar no sentido de reconhecer o valor daquele mestre, daquela escola, e dali ter um ponto de partida para você encontrar a tua prática naquela arte, a tua expressão. É isso que eu falo, não é você está incentivando as pessoas a descaracterizarem, não. O que eu vejo o Sensei Asai fazendo nos vídeos que ele deixou é Shotokan, mas é a expressão dele. Mesma coisa o Sensei Kanazawa, Sensei Kaze, né? Entre outros. Agora, sempre haverá a insatisfação do adepto referente, né, a alguma coisa em qualquer linhagem, qualquer escola de karatê. Então que ele procure a sua expressão, ele vai ali, procura encontrar uma maturidade, né? Eu acho assim, desde o início eu estou aqui falando o que eu penso. O que eu penso não é lei, o que eu penso não tem que ser internalizado, né, e vivido de uma maneira cega, tem que ser avaliado. É normal que você questione o que eu estou falando, é normal que você chegue a conclusões similares ou totalmente diferentes, mas esteja aberto sem preconceito, cara. Ninguém tem que vir aqui para a internet, o cara pode ser, oitavo, nono dan. Ele tem que se colocar como o senhor daquele caminho, porque vai ter muita particularidade. É como os próprios Gracies, cara. Eles falam, olha, eu posso te ensinar toda a técnica, mas eu não vou ensinar você a fazer
o que eu faço porque eu faço assim, é o meu jeito, quer dizer, é a forma que o próprio Royce Gracie, se não me engano, falou isso, é a forma que ele quis dizer da expressão, o jeito dele pensar o jiu-jitsu dele vai ser diferente de repente do aluno, ele vai ensinar as mesmas técnicas, e a mesma coisa com o Karatê. Você vai ensinar o Karatê, o cara vai entender que aquilo ali é uma aplicação, né, que tem a funcionalidade, mas ele vai encontrar a coisa pessoal dele ali. É diferente. De um ser humano para o outro é diferente. Pensa nisso aí. Muito obrigado aí por esse tempo aí, quase 20 minutos de fala. E mentalizem aí, refletam sobre isso. Os